Olá, esse é o seminário sobre osteomielite. O grupo é composto por Giovana Morgado, Henrique Neves, Isabela Ertz, Luana Murbach, Raquel Galvão, Rubens Tamihiro e Anire Benevides. Para começar o trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia dessa doença. Ela acaba acontecendo mais em países que estão em desenvolvimento. Ela pode ter diversas causas, entre elas estão diabetes, trauma ou cirurgia. Geralmente são pedidos exames de imagem e a ressonância magnética é o que aparece melhor assim quando existe osteomielite. Mas sozinho os exames de imagem não podem ser conclusivos. Geralmente precisa de uma biópsia óssea para poder concluir, para poder dar o diagnóstico de osteomielite. Meu nome é Yanire e eu vou falar sobre a etiologia e os fatores de risco. Este processo inflamatório agudo ou crônico do tecido ósseo pode ser produzido por bactérias piogênicas. As mais recorrentes são os Staphylococcus aureus, mas elas podem variar de acordo com a idade ou a saúde do indivíduo. Nas osteomielites hematogênicas, é comum o achado de um único agente como causador da doença. E nas infecções por contiguidade, é comum o achado de infecção polimicrobiana. As bactérias Staphylococcus aureus são as mais recorrentes porque se localizam na pele, no nariz de pessoas saudáveis. E eles têm várias formas de acesso pela corrente sanguínea, cirurgias e lesões, além de contar com uma capacidade de causar dano nas células hospedeira, escapando da resposta imune. Normalmente os ossos são resistentes a infecções, mas essa proteção diminui de acordo com alguns fatores, como o envelhecimento, distúrbios da circulação, fratura óssea, cirurgias ortopédicas, problemas que requerem acesso endovenoso e problemas de imunidade. Oi pessoal, então vou conversar com vocês sobre a patogênese. A patogênese da osteomielite se baseia na reação inflamatória, que pode ser de forma simplificada, dividida em quimiotaxia e vasodilatação. O primeiro acontece quando os osteoblastos, osteoclastos e macrófagos secretam interleucinas, citocinas e outras moléculas de ativação imune que atraem neutrófilos e leucócitos para conter a infecção. E a vasodilatação acontece quando os macrófagos secretam histamina e prostaglandina. E o efeito comum é o aumento do fluxo sanguíneo, a contração das células endoteliais e infiltração linfocitária por diapedese. E a osteólise e a necrose são efeitos de uma inflamação descontrolada que dura muito tempo. E o principal causador é o edema. O edema em si causa o aumento da pressão intramedular, o deslocamento do periósteo, a interrupção da vascularização e a necrose. A necrose pode ser detectada a partir da oclusão de canais harvesianos por tecido conjuntivo fibroso, formando uma cicatriz, e a porção óssea morta é recoberta por novo periósteo mais espesso, que é denominado sequestrum. Ela pode ser vista nessas imagens de ressonância magnética aqui à direita. E, enfim, é importante a gente lembrar que o deslocamento do periósteo é relevante porque ele interrompe o mecanismo da mecanotransdução. Então, como você não vai ter mais o estímulo das células osteoprogenitoras, elas não sofrem mais mitose e não tem mais a reposição celular do tecido ósseo, e ele acaba morrendo por conta do envelhecimento das células. E outro fator importante é a resposta celular local, já que as citocinas têm efeitos distintos em diferentes tipos celulares. Aqui a gente pode ver bem que o fator de necrose tumoral, ele tem efeito inibitório sobre os osteoblastos e efeito excitatório sobre os osteoclastos, o que resulta no maior consumo da matriz óssea e posteriormente na osteólise e a necrose. Outro fator importante também é a interação da inflamação com o sistema OPG-Ranchielli. Os linfócitos T são capazes de secretar Ranchielli, o que estimula a ativação dos osteoclastos. E como os osteoblastos têm atividade reduzida, eles não secretam muito OPG, o que também não ajuda no controle da ativação osteoclástica. Então, isso resulta numa superativação dos osteoclastos e a degradação progressiva da matriz. Olá, sou a Isabela e vou apresentar para vocês as lâminas histológicas. Nesse primeiro slide, observamos uma comparação entre o tecido normal e o doente. Ao lado esquerdo, há fragmentos de osso esponjoso de tecido ósseo normal, com presença de exudato purulento na medula, caracterizando uma osteomielite. Ao lado direito, vemos osso esponjoso e medula óssea amarela normais. Nessa outra lâmina, a gente consegue observar o osso esponjoso normal, com trabéculas alongadas, arranjadas em linhas de extensão. Essas trabéculas do osso normal são formadas por fibras colágenas tipo 1 e proteoglicanas. As lâminas são paralelas às trabéculas, e a presença delas indica um osso maduro. Aqui a gente pode observar à esquerda uma osteomielite purulenta aguda, com uma grande área de exudato purulento nos espaços medulares e presença de sequestros.
Os sequestros são fragmentos de osso necrótico originados de trabéculas ósseas. Essa necrose pode decorrer de diferentes fatores. Ao lado direito, a exudato fibrino purulento, trabéculas ósseas, neutrófilos com núcleos lobulados mais roxinhos e fibrinas. Nessa imagem, vê-se que o sequestro fica solto em meio ao exudato, e as bordas são irregulares por conta da fagocitose pelos osteoclastos. Os osteoclastos são macrófagos em geral multinucleados, eles reabsorvem o osso necrótico e ajudam a criar os sequestros. Também atuam no tecido vivo na remodelação óssea normal. Após a reabsorção do tecido ósseo, novas camadas de matriz são depositadas pelos osteoblastos, deixando entre a matriz neoformada e a antiga uma linha bem marcada e basófila, denominada linha sementante, que está setadinha em linha verde. Observamos na seta vermelha também osteoclastos reabsorvendo a matriz óssea, e setados em azul os osteócitos jovens. Nessas 8 lâminas, a gente pode ver uma projeção da trabécula óssea sendo reabsorvida. Osteoclastos alojados na indentição e à direita, inferiormente, osteoclastos com grandes nucleus sinalizando atividade. Nesta, à esquerda, vemos uma presença intensa de plasmócitos, indicando a reação inflamatória, e à direita, a deposição de osso novo. Na neoformação óssea, a síntese de novas trabéculas com forma de reparo, sendo elas mais irregulares. A matriz óssea neoformada não mostra as lamelações e as fibras colágenas são orientadas ao acaso. Os osteoblastos, que são células conjuntivas responsáveis por sintetizar e depositar a matriz óssea, podem ser vistos perifericamente nas lâminas, com núcleo central cromático, e também vemos osteócitos no interior da matriz óssea. Aqui a gente também tem uma comparação entre o osso lamelar e o osso neoformado. As linhas sementantes, roxas, são indicativas da regeneração óssea. Elas apontam ali o limite entre a porção antiga da trabécula, constituída pelo osso lamelar, e o osso novo, recém-depositados pelos osteoblastos. As alterações microscópicas da osteomielite levam ao aparecimento de alterações macroscópicas e sinais clínicos, que são variáveis e dependem do nível de comprometimento local e sistêmico dos pacientes. Geralmente são relacionados à infecção e à perda da capacidade funcional da região acometida. Febre, mal-estar, sinais inflamatórios, dores articulares, acúmulo de secreção purulenta e destruição tecidual são alguns dos sintomas comuns. A osteomielite pode ser vertebral, com abscesso gerando dor neuropática e disfunção motora e sensitiva em até 15% dos pacientes. Na osteomielite hematogênica pode ter uma sequência de infecção da diáfise para o canal medular e por fim chegar às articulações, gerando uma artrite séptica secundária à osteomielite. Por fim, ela pode ser associada à disfunção vascular, geralmente comum no diabetes mellitus, e é originada a partir de uma úlcera ou lesão, que é bem comum também no pé diabético, e tem um difícil tratamento, porque a reinfecção é frequente e a amputação nesses casos também. Olá, eu sou o Henrique e vou falar sobre o tratamento da osteomielite. A osteomielite é uma infecção bacteriana causada principalmente pela bactéria Staphylococcus aureus. Portanto, o tratamento consiste basicamente na administração de antibióticos. Em casos mais graves, é necessária cirurgia. Existem 2 tipos de osteomielite, a aguda e a crônica. Caso o paciente tenha sido acometido pela osteomielite aguda, administra-se a ele a penicilina e a cefalosporina. Caso a osteomielite tenha sido a crônica, é usado ampicilina, e se a bactéria for resistente à meticilina, que é um componente do antibiótico, usa-se a vancomicina. Caso os sintomas permaneçam mesmo assim, considera-se a cirurgia, que consiste em alguns passos, basicamente debridação, ou seja, retirada do tecido necrótico do osso. Caso a osteomielite afete a coluna vertebral, é necessário drenar os abscessos vertebrais para evitar lesões. É necessário o uso de enxertos cutâneos e também o uso de antibióticos de largo espectro. Alguns passos da cirurgia consistem em drenagem, que é a retirada do pus, debridamento, que é a tirada do tecido necrótico. Outro tratamento possível é também a oxigenoterapia hiperbárica, que consiste em altas doses de oxigênio administradas para o paciente, a fim de ajudar no tratamento e impedir que bactérias continuem se proliferando na região e evite amputações desnecessárias. Em seguida, nós temos as nossas referências bibliográficas.